do que os animais são capazes, na verdade, de muito mais do que esperamos deles. O que você acha, por exemplo, dessa habilidade? Manipulação da consciência. Como se descobriu, para isso não é necessário um organismo multicelular complexo, um cérebro desenvolvido ou uma sociedade sofisticada. A maioria dos manipuladores de consciência está entre os unicelulares e os organismos mais simples. Se você conhece The Last of Us, já sabe sobre as manipulações do Cordyceps, um fungo do filo dos ascomicetos. Um fungo pouco desenvolvido faz as formigas infectadas deixarem a colônia, subirem em uma planta e ficarem penduradas nela, presas pelas mandíbulas. Após a morte do inseto, o corpo de frutificação do fungo cresce a partir dele. Basicamente, o Cordyceps transforma o hospedeiro em um meio de transporte para levá-lo até um local ideal para o amadurecimento e a disseminação dos esporos. Existem outros exemplos também. O verme nematóide, por exemplo, ataca o cérebro de lesmas e caracóis, fazendo com que eles procurem uma fenda no solo ou algum outro lugar escondido, se enterrem ali e morram. E as larvas dos vermes, com o nome engraçado de vermes cabeludos, manipulam insetos, principalmente louva-a-Deus e gafanhotos. Os vermes cabeludos são animais curiosos. Seus adultos são vermes comuns de vida livre e preferem ambientes de água doce. Já as larvas dos vermes Kitai pavati, Genshin Education, ele definitivamente não precisa de um professor daimúnico. Cientistas japoneses e taiwaneses descobriram que a larva libera substâncias que induzem a polarotaxia no hospedeiro, levando-o a se mover em direção à luz polarizada, refletida pela superfície da água. Ainda não se conhecem as substâncias liberadas pelo Volossatic, nem os mecanismos neuroquímicos que afetam o cérebro do inseto. Parece que tudo isso é coisa para insetos pequenos e tolos. Um ser humano não pode ser controlado por organismos tão primitivos e simples assim. Bem, como dizer? Liderar, não temer, conquistar com carisma e abrir um negócio de sucesso. Parece o começo de uma integração publicitária de algum curso de sucesso garantido por infovigaristas diplomados. Mas não. E se tudo isso for apenas efeitos colaterais de uma infecção cerebral causada por um parasita alienígena unicelular? Tudo bem, vamos deixar de lado a questão de ser alienígena, mas quanto ao resto, vocês vão ver algo que não esperavam. Até o fim do vídeo, vocês provavelmente vão repensar alguns de seus comportamentos. Então, vamos começar a nos surpreender com a Toxoplasma gondii. Ao estudar esse organismo unicelular, cientistas australianos descobriram que ele, nada mais nada menos, transforma suas vítimas em zumbis. Veja o que diz Chris Tonkin, pesquisador de doenças infecciosas. A toxoplasma exporta proteínas para a célula cerebral do hospedeiro e pode alterar seu comportamento para benefício próprio. Primeiro, estudos em animais mostraram que o toxoplasma transforma o cheiro de gato em um forte feromônio para roedores. A questão é que o ciclo de vida desse xenomorfo passa por dois hospedeiros, um intermediário, que pode ser qualquer animal de sangue quente e vertebrado. Vamos usar um rato como exemplo para facilitar. O segundo hospedeiro definitivo é qualquer representante da família dos felinos, por exemplo, o gato doméstico. Então, para que o gato tenha mais chances de comer o rato infectado, a toxoplasmose altera o comportamento dos ratos. Eles ficam mais ativos e corajosos. Isso é zumbificação. Cientificamente, chama-se modulação do comportamento do hospedeiro pelo parasita. Vemos o mesmo no desenho animado Tom e Jerry. O que você acha? Será que o Walt Disney sabia que, clinicamente, Jerry é um típico rato com toxoplasmose? O objetivo do parasita é entrar no organismo do gato, pois só no intestino dele a toxoplasmose se multiplica. Por isso, ela faz os roedores gostarem do seu predador.
Agora lembre-se de quando você beijou o seu gatinho ou sua gatinha favorita. Temos duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Vamos começar pela ruim. Cientistas estimam que ao menos 30% da população mundial tem toxoplasma, podendo chegar a 40%. De acordo com as estatísticas, pelo menos em Moscou, a taxa de infecção por toxoplasmose vem aumentando há mais de meio século. Imagine, em breve quase metade dos bípedes será infectada pelo xenomorfo. Agora, numa boa notícia. Apesar de não ser muito higiênico, para dizer o mínimo, beijar seu animal de estimação, a probabilidade de se infectar com um gato que já vive há muito tempo no apartamento é quase zero. Um filhote de gato resgatado só é perigoso na fase aguda da doença, que é fácil de notar. Após 2 semanas, ela se torna crônica. Formam-se cistos, que permanecem no gato por toda a vida. Um gato assim já não representa perigo para o ser humano. Bom, claro, a não ser que você queira comer esse gato em forma de um bife mal passado. E isso não é só força de expressão, pois o parasita só se reproduz em gatos, mas pode viver em todos os animais e aves. Por isso, a maneira mais fácil de se infectar é comer um churrasco mal passado. Só que verdadeiros cavalheiros sabem que para alguns pratos, fritar demais é falta de bom gosto, como por exemplo, para o bife. A moda dos bifes chegou à Rússia, vinda de Paris, mas na própria França, carne mal passada era consumida muito antes do surgimento dos laboratórios que verificam a presença de parasitas, assim como na Alemanha, Itália e América. Se observarmos de onde vêm as marcas mais bem-sucedidas do mundo, serão esses mesmos países. Coincidência? Não creio. É o que dizem os antropólogos dos Estados Unidos da América. Eles provaram que pessoas com toxoplasmose frequentemente se tornam empresários de sucesso. Confira a citação da antropóloga Stephania Johnson, da escola Leeds, Universidade do Colorado. Essas pessoas não têm o medo do fracasso que impede outros de abrir seu próprio negócio. A liderança genética do parasita não afeta só pessoas. Lobos infectados rapidamente se transformam em alfa, aumentando a chance de formar sua própria matilha. O que você acha até que ponto? Em 46 vezes, pesquisadores observaram lobos vivendo na reserva de Yellowstone, em áreas que se sobrepõem ao território das pumas. Esses felinos, como muitos outros, incluindo os gatos domésticos, são hospedeiros favoritos de um parasita unicelular, porque essa vizinhança coloca os lobos em risco de infecção. Como era de se esperar, nas partes da reserva onde a densidade de pumas era maior, os lobos sofriam mais frequentemente de toxoplasmose. Só que, em alguns casos, o parasita ajuda o hospedeiro a subir bastante na escada social. Como observam os autores, a toxoplasmose em indivíduos anteriormente saudáveis muitas vezes leva ao aumento dos níveis de dopamina e testosterona. Sabe-se que essas substâncias afetam seriamente o comportamento sexual e social. Os cientistas tentaram entender como exatamente essa influência afeta as populações de mamíferos selvagens. Descobriu-se que indivíduos infectados por toxoplasmose costumam adotar 2 comportamentos arriscados: migração e tentativa de se tornarem presas. O líder da alcateia. Lobos são animais sociais que não suportam longos períodos de solidão. Fora da alcateia, eles correm mais risco de morrer por humanos ou outros grandes predadores. No inverno, sozinhos, é muito difícil caçar e se alimentar. Por isso, a migração solitária é uma atividade de altíssimo risco para um lobo jovem. Tornar-se líder é ainda mais arriscado. Em geral, o líder da alcateia não ataca outros lobos do grupo. No caso do surgimento de outro candidato à liderança, ele pode demonstrar agressividade e até mesmo matar. No Parque Yellowstone, os conflitos intraespecíficos são a principal causa de morte entre os lobos. Mortes causadas por pessoas, carros e caçadores são a segunda principal causa de fatalidades, seguidas por ferimentos na caça de grandes ungulados. O estudo de amostras biológicas de lobos mostrou que, entre os indivíduos infectados por toxoplasmose, a probabilidade de se tornarem migrantes era 12 vezes maior do que entre os lobos saudáveis. No caso dos líderes da alcateia, essa proporção era ainda mais impressionante. Um lobo infectado por toxoplasmose
tinha 46 vezes mais chances de alcançar esse status do que um animal não infectado. Os autores do estudo concluíram que o aumento do nível de testosterona em lobos infectados poderia levar tanto à conquista de um status social mais elevado, quanto a maiores chances de serem escolhidos pelas fêmeas durante a seleção sexual. Veja essas imagens da câmera de trilha em Yellowstone. Qual desses lobos está infectado pelo parasita? No gráfico, lobos com toxoplasmose aparecem em vermelho, os saudáveis em preto. Quanto maior a sobreposição dos territórios de lobos e onças pardas, mais lobos com toxoplasma havia. Quanto mais lobos que cruzavam território com as onças pardas estavam infectados, mais frequentemente as próprias onças pardas também adoeciam. O mecanismo de transmissão dos parasitas entre essas duas espécies ainda não está totalmente claro para os pesquisadores, mas o fato é que uma maior densidade de onças pardas aumentava a probabilidade de infecção dos lobos. Curiosamente, algo semelhante é observado entre os seres humanos. O biólogo evolucionista Marcus Hunthal realizou milhares de testes e descobriu que pessoas infectadas com toxoplasmose são muito mais atraentes para os outros do que as pessoas saudáveis. Homens com toxoplasmose têm o dobro de testosterona, o parasita também torna o rosto mais simétrico e o corpo mais esguio ao alterar hormônios. Pode parecer estranho ajudar alguém no amor, mas é simples. A toxoplasmose também pode ser transmitida sexualmente. Aqui, muitos já tiveram uma ótima ideia. Então, por que não infectar propositalmente seu cérebro com um parasita que deixa a pessoa mais corajosa e atraente? Parece perfeito para a nossa era maluca, quando os biohackers impressionam todo mundo com seus experimentos. Alguns emagrecem com tênias, outros usam veneno de sapo ou cogumelos para fortalecer a imunidade. Não se deve fazer isso, e aqui está o motivo. Muitos pacientes com esquizofrenia têm toxoplasma. O parasita interfere nas conclusões, na produção de dopamina no cérebro, e isso leva ao rápido desenvolvimento de psicoses, se houver predisposição para elas. Em pessoas saudáveis, isso só gera comportamento arriscado, sem motivo. Um estudo indica que pacientes com esquizofrenia em Moscou têm o dobro de casos de toxoplasmose em relação a pessoas saudáveis. Segundo dados científicos recentes, a toxoplasmose aumenta a chance de esquizofrenia e não o contrário, como antes se pensava. Aguardamos ansiosamente trabalhos científicos que tragam uma pesquisa comparativa sobre com que frequência portadores de toxoplasmose chegam ao poder e aos negócios, para então compará-los com o restante da população do país. Interessante saber se os resultados terão um significado prático. Talvez candidatos precisem fazer exames obrigatórios nas eleições. De qualquer forma, vale a pena prestar atenção ao seu próprio comportamento ao volante. Talvez alguém, no fundo da alma, sonhe em ser piloto de corrida, querendo manobrar rapidamente no trânsito e deixar todos para trás? Bem, é uma característica de personalidade. Ou talvez não seja uma questão de personalidade, e se for apenas uma célula de toxoplasmose no cérebro, ordenando que 30 trilhões de células do corpo humano iniciem o processo de autodestruição? Cada vez mais pesquisas comprovam a ligação entre direção agressiva e toxoplasmose. Cientistas russos analisaram o sangue de motoristas envolvidos em acidentes graves ou fatais para toxoplasmose. Então, de acordo com os resultados das pesquisas, o número de pessoas com toxoplasmose entre eles é 2 vezes maior. Surge a pergunta: por que a toxoplasmose pode matar alguém? Cientistas acreditam que, ao atingir o cérebro, a toxoplasmose torna-se um beco sem saída biológico. Se, como resultado de um acidente, o cérebro do hospedeiro acabar no asfalto, então um gato ou um rato pode aparecer e comer tudo isso. Então o ciclo de vida da toxoplasmose se completa. Acontece que esse xenomorfo simplesmente usa os gatos para manipular praticamente todas as espécies na Terra: pumas, lobos, humanos. Se for assim, qual é o objetivo final secreto que ele persegue? Boa pergunta, para se pensar no tempo livre. Bem, enquanto você pensa nisso, que tal passarmos para os superpoderes de criaturas maiores? Vamos dar uma olhada em 5 habilidades incríveis que os super-heróis do reino animal possuem. As imagens que você verá
agora mostram que isso não são só palavras bonitas. Camarão com canhão de plasma. A vida no Recife é difícil e cheia de perigos. Extorsão, guerras por território, envenenamentos, golpes traiçoeiros pelas costas. Aqui não dá para sobreviver sem cautela natural, presas fortes e espinhos afiados. Ou você pode simplesmente se armar com uma pistola de plasma, como fez o Camarão Pistola. Esse pequenino, do tamanho de um dedo, não tem pernas rápidas, nem armadura resistente, nem mandíbulas poderosas, mas ele tem uma arma de fogo. Esse bichinho é capaz de quebrar vidro a uma distância de 10 centímetros. Como isso funciona? Na verdade, é simples. A superpata tem uma cavidade. Ao abrir a garra, o camarão a enche de água, ou seja, se carrega. Quando um inimigo ou presa surge no horizonte, o camarão aperta sua pata com força. E então entra em cena a física. A garra dispara água com tanta força que cria uma onda acústica de 190 decibéis, uma onda sonora assim. Primeiro, a subcamada do Sol geralmente não ultrapassa 8.000 graus. Então nosso super-herói está armado não com um revólverzinho qualquer, mas com um canhão de plasma de alta tecnologia. Na verdade, o plasma que se forma quando a bolha colapsa é totalmente inútil para matar. Ele se forma muito perto da garra. Por outro lado, esse efeito ajuda bastante na construção da toca. Camarões pistola abrem tocas nos restos mineralizados de corais. Mas os camarões usam seu membro não só para guerra e construção. Eles se comunicam entre si com estalos altos. Para quê? Para evitar invasões, já que esses animais são muito territoriais. Em certos locais, a quantidade de camarões é tão grande que seus sons atrapalham o funcionamento dos sonares, submarinos e navios próximos. Apenas em um caso, o camarão é capaz de tolerar outro indivíduo da sua espécie em seu território, se for seu par. Legendas de Matorzok. Esses camarões são estritamente monogâmicos. Mesmo jovens e inexperientes, macho e fêmea se unem e permanecem juntos até o fim da vida. A companhia do casal é formada por um par de gobídeos camarão. Esses peixinhos alugam um cantinho na toca dos camarões pistola, mas não pagam com dinheiro nem com favores, e sim com seus olhos. A visão dos gobídeos é mais aguçada que a dos camarões, por isso, vigiam constantemente. Em perigo, eles avisam seus amigos crustáceos e vizinhos e juntos fogem rapidamente para a toca comunitária. Agora dê uma olhada em outro habitante marinho surpreendente, um peixe com anticongelante no lugar do sangue. Aprendemos que quanto mais fundo no oceano, mais assustadoras são as criaturas. Hoje apresentamos uma nova tese. Quanto mais próximo do polo, mais sofisticados são os métodos de sobrevivência dos organismos. O que ocorre ao unir essas duas afirmações? O resultado é o peixe de sangue branco, um peixe fantasma com anticongelante nas veias que vive no Polo Sul. Existem 26 espécies desses peixes. Nossos heróis têm aparência incomum para criaturas das águas profundas. Parecem peixes, não seres do submundo. O bichinho parece um lúcio jovem e pode chegar a 70 centímetros, sendo um terço desse tamanho só de boca. O sangue dessa criatura se transformou em uma aguinha incolor, cheia de nutrientes. Como esse peixe chegou a esse ponto? Todos sabemos pelos livros de biologia que vertebrados, inclusive peixes, precisam de oxigênio. Ele é transportado pelo corpo por eritrócitos com hemoglobina, os glóbulos vermelhos do sangue. Mas no sangue dos peixes de sangue branco não há nem moléculas de hemoglobina, nem eritrócitos. Em humanos, a falta de eritrócitos causa anemia, mas o peixe vive sem glóbulos vermelhos em condições extremas do Ártico e se sente muito bem. Ao mesmo tempo, o líquido que circula no corpo do peixe ainda é responsável pelo transporte de oxigênio, só que agora o gás vital
é entregue aos tecidos exclusivamente em forma dissolvida, já que esse método é muito pior do que a entrega padrão de oxigênio sem hemoglobina. Os peixes de sangue branco precisaram melhorar o sistema circulatório. O peixe possui 4 vezes mais sangue que outros do mesmo tamanho. Seus vasos sanguíneos são mais largos e o coração 5 vezes mais potente que o de um peixe comum. Mas nem isso foi suficiente. Os peixes polares tiveram que abrir mão das escamas para absorver oxigênio por toda a superfície do corpo. Além disso, eles reduziram seriamente o metabolismo e economizam cuidadosamente cada gota de energia para repor suas reservas. É preciso oxigênio, que é raro. Mas por que essa família de peixes perdeu a hemoglobina? Isso trouxe tantos problemas para eles, mas foi porque essa era a única chance de sobrevivência deles. Antes, pensava-se que os peixes de sangue branco se adaptaram radicalmente ao Polo Sul. O sangue da maioria dos peixes congela a 0,8 graus, mas os peixes de sangue branco têm um tipo de anticongelante nas veias, permitindo que sobrevivam a até menos 2 graus Celsius. O segredo do anticongelante é simples. O gelo não destrói glóbulos vermelhos se eles não existem. Mais tarde, cientistas descobriram que tolerar baixas temperaturas é só um bônus. A falta de ferro na alimentação é a principal causa da ausência de glóbulos vermelhos. Jovens peixes do gelo se alimentam quase só de krill, que praticamente não contém metais. Essa é uma história interessante, depois da qual está na hora de irmos para a terra firme. Víbora, cauda de aranha. Imagine que essa combinação de cobra com uma aranha na cauda enganou as pessoas por quase 36 anos. Em 1970, biólogos encontraram o corpo de uma falsa víbora corneada estranha. Tudo estava normal. 60 centímetros de comprimento, camuflagem arenosa e chifres de escamas acima dos olhos. Só que bem na ponta da cauda havia um tumor repugnante. Uma formação assustadora era cercada por escamas anormalmente longas. Só em 2006, investigadores que viajavam pelas províncias orientais do Iraque encontraram um animal doente semelhante em seu habitat natural. Mas a cobra, deformada pelo tumor, não tinha pressa em morrer de sofrimento. Ela movia ativamente o tumor pelo corpo. Foi aí que os cientistas finalmente entenderam. O réptil está saudável e usa a cauda para imitar uma solífuga iguaria dos pássaros do deserto. A cobra imita tão bem que todas as aves locais que convivem com a víbora já nem tentam diferenciar sua cauda de uma presa. Elas pararam de comer solífugas para evitar a armadilha. Como as aves raramente ficam em um só território, as víboras cauda de aranha sempre têm o que mastigar. Porém, esse método de caça tornou as cobrinhas preguiçosas. Durante o dia, elas só rastejam da sombra para o sol e vice-versa. Elas não vão até corpos d'água, pois equilibram a hidratação com o sangue das vítimas. A víbora tem veneno fraco. Sua camuflagem e discrição são seus maiores aliados. As víboras cauda de aranha são tão discretas que cientistas pouco conhecem sua distribuição, modo de vida ou reprodução. Agora vamos olhar para outra criatura, cujo veneno, para dizer o mínimo, mata instantaneamente. O terrível sapo-folha. Esse pequenino tem um excesso total de veneno. Um toque pode matar 250 pessoas. Por que uma criatura tão pequena precisa de tanta toxina? Vamos descobrir. Dendrobatos e outros sapos arborícolas preferem ficar nas copas das árvores em vez da água. Seus corpos se adaptaram tanto ao novo estilo de vida que esses caras decidiram se livrar completamente das membranas entre os dedos. O animal desenvolveu ventosas, não penas, permitindo que escale superfícies verticais e até fique de cabeça para baixo. E claro, quem sobe alto, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente cai do céu para a terra. No caso de outros sapos, isso não faz diferença para o ser humano. Retirou o anfíbio do cabelo e o soltou no arbusto próximo. Só que o terrível dendrobato está coberto de muco tóxico da cabeça aos pés e o veneno é absorvido até mesmo pela pele. Se depois de tirar fotos fofas com um anfíbio colorido de 4 centímetros você não lavar as mãos, em mais ou menos meia hora, seu corpo vai começar a falhar. O primeiro a falhar será o coração, e a arritmia vai mostrar que algo está errado com o corpo. Em breve,
A paralisia dos músculos pulmonares e dos membros se somará a isso. Tudo pode terminar fatalmente, então esse é um argumento forte. Lave as mãos após tocar em rãs arborícolas. Claro, apenas uma pequena quantidade do veneno penetra pela pele, mas essa toxina é tão letal que para um adulto bastam apenas 2 microgramas por dia. O dendrobato produz até 500 microgramas de veneno. Por que ele precisa de tanto? Animais que comeriam esse anfíbio tóxico morreriam até com 1/100º da dose letal para humanos. Na verdade, tudo se resume ao mecanismo de produção. O veneno é produzido automaticamente quando a rã devora pequenos besouros e aranhas venenosos locais. Ao fazer isso, o próprio anfíbio não se envenena. Além disso, ele transforma a arma do seu almoço em sua própria defesa. Se os dendrobatos comerem formigas, borboletas ou frango, em poucas semanas a rã pode ser consumida sem riscos. Sem risco para a saúde. Animais tóxicos também comem uns aos outros sem medo, pois têm imunidade ao seu próprio veneno. As rãzinhas praticam canibalismo quando falta alimento. O dendrobato só não come rãs menores porque são seus filhotes. Quando atingem de 3 a 7 centímetros, os dendrobatos iniciam reprodução intensa durante toda a estação de chuvas. Como se descobriu, o anfíbio praticamente abandonou a água, por isso os sapos se reproduzem em terra firme. A fêmea deposita os ovos no solo úmido, à sombra, e o macho cuida deles com muito zelo, umedecendo-os com seu muco e virando-os regularmente de um lado para o outro. Quando os filhotes nascem, ele os coloca nas costas e corre rastejando até o corpo d'água mais próximo. O paizão. É preciso agir rápido, pois o estoque de comida dos girinos é limitado. Se ele demorar, os filhotes vão começar a mastigar uns aos outros bem ali com ele. Legendas criadas por Dima Torzok. E para finalizar, vamos dar uma olhada no super-herói do grupo dos insetos, o besouro fortão. Esse fisiculturista com certeza não pulou o dia de pernas na academia. Para que um inseto precisa de uma perna enorme, a primeira resposta óbvia que vem à mente para saltar está errada. Em primeiro lugar, para saltar, só força muscular não é suficiente. É necessário uma estrutura especial na articulação que o besourão não tem. Para que pular? Se esse brutamontes voa, claramente não nasceu para ser atleta. Geralmente, em comentários de cenas assim, dizem que ficou forte por causa da química. E de certo modo, estão certos. Besouro-sapo são uma espécie de atletas de barra, invertidos ou tarzãs de quitina. Eles usam as mega-pernas para se pendurar por horas nas folhas escorregadias das trepadeiras. Na parte interna das patas, possuem escovas rígidas e peludas. Pelos em excesso não ajudam a saltar, mas são ideais para se prender às trepadeiras. Tudo isso, claro, é bom, mas como estão as coisas com aquilo que, idealmente, toda pessoa deveria ter? E quanto às capacidades cognitivas, qual animal possui inteligência? Vamos começar talvez com um fato surpreendente. A sépia passou em um teste cognitivo desenvolvido para crianças. Agora podemos tirar a coroa. Não somos as únicas criaturas inteligentes na Terra. Estou falando do experimento do marshmallow de Stanford. Olha só o que inventaram lá em Stanford, cujos resultados mostram que nas pequenas mentes estranhas das sépias acontece mais do que imaginávamos. O teste do marshmallow é simples. Crianças ficam em uma sala com um marshmallow. Elas ouvem que, se esperarem 15 minutos sem comer o marshmallow, ganharão outro e poderão comer ambos. Essa capacidade de adiar a satisfação demonstra habilidades cognitivas, como o planejamento para o futuro. Esse teste, em particular, permite determinar em que idade adiar a satisfação para obter um resultado melhor depois. Alguns primatas e cães mostraram conseguir adiar a satisfação, mas de modo inconsistente. Corvos também passaram no teste do marshmallow. 6 sépias foram colocadas em um tanque especial com 2 câmaras fechadas por portas transparentes, permitindo que vissem o interior delas. E nas câmaras havia guloseimas. O camarão vivo preferido na outra. Os pesquisadores descobriram que todas as sépias decidiram esperar pela sua comida favorita, camarões vivos. No grupo de controle, elas sabiam que não receberiam e não esperaram.
O experimento teve várias partes, mas a principal conclusão é que as sépias são capazes de demonstrar autocontrole, mas não está nada claro o porquê. Em espécies como papagaios, primatas e corvos, a gratificação adiada está relacionada a fatores como o uso de ferramentas, já que isso exige planejamento antecipado, o armazenamento de comida para o futuro e a competência social, pois comportamentos sociais, como garantir comida para todos, trazem benefícios para espécies sociais. Mas as sépias não usam ferramentas, não escondem comida, nem são sociáveis. Todos os amantes de animais de estimação adoram falar sobre a inteligência dos cães. Eles são leais, obedientes e seguem comandos muito bem. Mas inteligência não se resume a obedecer ordens. Muitos animais selvagens são tão inteligentes quanto os cães, só que a gente não percebe isso. Hoje, vamos conhecer verdadeiros gênios da vida selvagem. Esses animais incríveis dirigem carros, resolvem testes super difíceis e até aprenderam a linguagem de sinais. E vamos começar com os porquinhos mais comuns. Você sabia que os porcos distinguem formas, cores e montam quebra-cabeças infantis com facilidade? E este leitãozinho realiza uma tarefa com a qual muitas pessoas não conseguem lidar. Ele separa o lixo. O porco pega copos plásticos do chão e os coloca na caixa amarela e papéis amassados na azul. Na natureza, porcos não separam lixo, mas sabem usar ferramentas. Para cavar raízes suculentas do chão, este porco não usa o próprio focinho, mas sim um graveto. Aqui estão mais alguns fofinhos. Cientistas dizem que guaxinins têm inteligência de uma criança de 3 anos, mas este foi mais esperto que muitos adultos. O guaxinim evita a armadilha de metal, mas dentro da gaiola há um pote de comida com um cheiro irresistível. O guaxinim entra pelo outro lado, sacode a armadilha e o pote vira, derramando a comida no chão. Ótimo resultado. O bichinho pega a comida através da grade e leva à boca. Guaxinins fazem qualquer coisa por comida saborosa. Movendo-se de tigela em tigela, o bichinho gira o trinco e abre as portas trancadas com um gancho. No início foi difícil, mas depois Guaxinim aprendeu o truque e abriu o segundo gancho facilmente, até de olhos fechados. Esse cara daria um ótimo arrombador. Mas os guaxinins têm concorrentes sérios, os ratéis africanos. Um jovem macho chamado Stoffel aprendeu a abrir o trinco da própria jaula. Todas as noites, o encrenqueiro de 4 patas procura confusão com outros no zoológico. Para resolver, o zelador prendeu o trinco do viveiro de Stoffel com arame resistente. Após pensar por 5 minutos, o texugo subiu na grade e arrancou o arame com as garras. O zelador trancou a jaula com um cadeado, mas Stoffel cavou um túnel por baixo. Após isso, os funcionários do zoológico viram que não podiam manter o tecugo em uma jaula comum e construíram um alcatraz de concreto. Para evitar que o bichinho ficasse entediado, instalaram uma barra de madeira no recinto. Ótimo! Ficou feliz o Stoffel. Ele quebrou a barra, arrastou o tronco até a parede e saiu para fora. O tratador tirou todos os troncos do recinto. Stoffel pensou um pouco, juntou as pedras, construiu uma pirâmide com elas e foi passear. O tratador tirou as pedras. O ratel suspirou, juntou terra e... Bem, vocês entenderam. No final das contas, o recinto de concreto para ratéis virou uma verdadeira solitária. Mas nem isso parou Stoffel. O ratel usa qualquer ferramenta que encontra. Ancinhos, pás, pneus de carro e mesmo assim consegue sair do recinto. Enquanto ratéis constroem pirâmides de pedra. Ratos aprenderam a dirigir carros sem brincadeira. Cientistas da Universidade de Richmond realmente os ensinaram a dirigir. O animal entra nesses carrinhos minúsculos e aperta as alavancas, fazendo o carro andar para frente ou virar. Os ratos aprenderam a realizar manobras complexas e conseguem percorrer uma rota determinada. Mas o mais surpreendente é que os ratos gostaram de dirigir o carro. No início, os animais faziam truques.
por comida, mas agora correm pelo viveiro só por diversão. Aliás, o respeito pelos animais às vezes assume formas interessantes. O Reino Unido inaugurou o primeiro parque de lazer para ouriços do mundo. A população de ouriços no país caiu de 30 milhões em 1950 para apenas 500 mil em 2018. Muitos deles morreram durante o período de hibernação, pois não encontraram um lugar seguro. E viraram vítimas de predadores. Segundo a Park Dean Resorts, que administra parques na Inglaterra, o local encantador será uma área para ouriços descansarem e sobreviverem ao inverno. No entanto, nem sempre esse tipo de cuidado parece ser humano. No mesmo Reino Unido, o governo aprovou um projeto para usar contraceptivos orais no combate ao crescimento da população de esquilos cinzentos. Essa invasora causa um prejuízo de 1,8 bilhão de libras esterlinas por ano às florestas do Reino Unido. O controle de natalidade dos esquilos será feito com potes contendo pasta de avelã misturada a anticoncepcionais como isca. Assim, pretendem diminuir a população desses roedores em 90%. Ou aqui vai outra notícia. Como ela pode ser avaliada? Elon Musk disse que especialistas da Neuralink implantaram com sucesso um chip no cérebro de um macaco, permitindo que ele jogue videogame com a mente. Ele prometeu mostrar o vídeo do animal depois. Temos um macaco com um implante sem fio no crânio, com fios minúsculos, que pode jogar videogames usando apenas a mente, disse Musk. Ele acrescentou que o animal está feliz. Falamos sobre os chips de Musk, em porcos, neste episódio aqui. Agora vamos ver que, mesmo sem nenhum dispositivo implantado, os primatas mostram habilidades tão fenomenais que os filmes sobre o planeta dos macacos passam a ser vistos de uma forma totalmente diferente. Aqui está um chimpanzé chamado Ayumu, que provou que sua memória de curto prazo é melhor do que a dos estudantes japoneses. Na primeira etapa do teste, tudo era simples. O macaco via números de 1 a 9 espalhados aleatoriamente pelo monitor. Em só 4 segundos, Ayumu pressionava-os em ordem crescente. Na segunda etapa, a tarefa ficou muito mais difícil. Os números apareciam para o macaco por apenas 4 décimos de segundo. Depois, no lugar dos números, surgiam quadrados brancos na tela, e Ayumu tinha que abri-los em ordem crescente. O chimpanzé acertou mais de 80% no teste difícil, enquanto universitários japoneses conseguiram só 40%, mas isso não é o limite. Vejam, esta é a gorila mais inteligente do mundo, chamada Coco. Ela entendia 2.000 palavras em inglês e conseguia reproduzir 1.000 palavras na linguagem de sinais. Coco não só aprendeu conceitos do mundo, como mesa, banana e pessoa, mas também distinguiu passado e futuro, além de termos abstratos como amor, tédio e imaginação. Coco até aprendeu palavrões. Coco chamou o macaco, que quebrou seu brinquedo favorito de banheiro sujo e malvado. Parece engraçado, mas pense bem. O gorila fez uma analogia entre o macaco e o banheiro, unindo-os por uma característica nada óbvia. Isso não é uma prova de pensamento abstrato? O macaco sabia falar sobre seus próprios sentimentos e entendia o que os outros animais sentiam. Vendo um cavalo com rédea, Coco mostrou Naudil e gesticulou que o animal tinha dor de dente. A capacidade de empatia era tão forte que a gorila teve seus próprios animais de estimação. Ela criou vários gatinhos, cuidava deles, fazia carinho e os alimentava. Essa gorila incrível chegou a fazer humor. Às vezes, Coco se chamava... Os tratadores achavam que a macaca usava gestos errados, mas Coco explicou que era uma piada. Muitas ações desse macaco incrível eram semelhantes às humanas. Uma vez, Coco ficou brava e tirou a pia da parede. Quando lhe perguntaram como isso aconteceu, a gorila explicou por gestos que foi culpa do gato. Mas existe alguma criança que nunca usou uma mentira dessas? Mãe, não fui eu que derrubei o prato, foi o gato. Os pássaros são tão inteligentes quanto outros animais. Para testar a inteligência dos corvos, cientistas criaram este quebra-cabeça complexo. Um pedaço de carne está escondido em uma caixa longa atrás do vidro. Para pegá-lo, o corvo vai precisar de um graveto longo.
Ele está escondido em um recipiente de vidro. O recipiente pode ser aberto com pedras, e para pegar as pedras é necessário um graveto curto. Ela está pendurada em uma corda. Nem toda criança resolveria um quebra-cabeça tão complexo, mas o corvo não desiste. Puxa a corda e pega o graveto curto. Será que isso é suficiente para pegar a carne? Infelizmente não. O graveto é muito curto. Um animal menos inteligente descartaria a ferramenta inútil, mas não esse corvo. A ave já participou de experimentos semelhantes. Ela entende que todos os objetos que os cientistas colocaram na mesa servem para alguma coisa, e o corvo começa sua própria investigação. A ave tira as pedras e tenta empurrá-las para dentro da caixa com carne. De novo não deu certo. Mas que tipo de recipiente é esse? Vamos ver. Uau! Se você jogar pedras no recipiente, a trava se abre e cai um bastão comprido. Agora sim dá para pegar a guloseima. Missão cumprida. Em condições naturais, aves criam estratégias engenhosas. Apresenta o pássaro drongo, que na natureza selvagem da África funciona como um alarme de segurança. Quando um predador aparece no horizonte, o pássaro grita alarmado e todos os habitantes da savana fogem imediatamente. Você já está admirando a nobreza desse pequeno pássaro preto? Então, dê uma olhada nisso. A família de suricatos cava minhocas do chão. O drongo observa seus esforços por um tempo e então solta um grito de alarme. Os suricatos largam as minhocas e correm para suas tocas, enquanto o pássaro mergulha e pega a comida. E sim, você entendeu direito. Não havia nenhum predador no horizonte. O drongo mentiu. Você vê um polvo na tela, e ele realmente está lá. Esses cefalópodes parecem um emaranhado sem sentido de tentáculos, mas na verdade, os polvos não são menos inteligentes do que os golfinhos. Só olhe para isso. Um pequeno polvo está arrastando 2 metades de coco, e este aqui pegou algumas conchas. Para os polvos, isso é pesado e incômodo, mas, a longo prazo, esses objetos ajudam na caça. Ao ver uma presa, o polvo entra rápido no esconderijo, fecha as conchas e espera. Um caranguejo desavisado rasteja calmamente pelo fundo. Surpresa, estou aqui. O polvo age de forma tão inteligente quanto o homem primitivo, que teve a ideia de levar uma pedra para a caça. Cefalópodes também realizam tarefas complexas, como abrir potes. Preste atenção, o polvo nem tenta empurrar a tampa para fora. Ele entende que força bruta não vai resolver o problema. O polvo apoia seus tentáculos na tampa e agira lentamente. E se o polvo receber um pouco de treinamento, ele até consegue tirar fotos. Os movimentos do molusco parecem caóticos, mas isso é apenas uma ilusão. O polvo está constantemente observando os turistas através do vidro do aquário. Os visitantes precisam ficar diante do cartaz especial para que o fotógrafo de 8 braços tire a foto. Treinadores dizem que o polvo aprendeu o processo em poucas tentativas. Olhando para esses experimentos, você começa a se perguntar: será que somos realmente a única espécie inteligente no planeta? E se nós, tão inteligentes e espertos, superamos os animais, como conseguimos isso? Os cientistas levantaram uma hipótese sobre como isso ocorreu. Embora pareça estranha, precisamos compartilhar com vocês. A teoria do macaco chapado está sendo considerada seriamente. O etnobotânico e defensor dos psicodélicos Terence McKenna, em seu livro Alimento dos Deuses, em busca da árvore do conhecimento verdadeira, afirmou que o Homo erectus evoluiu para o Homo sapiens graças ao encontro com cogumelos mágicos que continham o psicodélico psilocibina. Ele chamou isso de hipótese do macaco chapado. Terence McKenna afirmava que a psilocibina provocou uma rápida reorganização da capacidade do cérebro primitivo de processar informações. Isso desencadeou rápida evolução cognitiva, levando ao surgimento da arte, linguagem e tecnologias primitivas. Sendo humanos primitivos, ele dizia: nós comemos nosso caminho até uma consciência superior consumindo esses cogumelos, que, segundo ele, cresciam no esterco de animais. Segundo ele, a psilocibina nos tirou da mente animal e levou ao mundo da fala e imaginação. McKenna, que faleceu em 2000, acreditava apaixonadamente em sua hipótese.
mas, durante sua vida, ela nunca foi seriamente considerada pela comunidade científica. No entanto, uma apresentação na Psychedelic Science 2017, uma conferência científica sobre psicodélicos que reúne cientistas, médicos e artistas que acreditam no potencial terapêutico dessas drogas, reacendeu o interesse pela teoria. Paul Stamets, renomado micologista, estudioso da psilocibina, apoiou a hipótese do macaco chapado em sua palestra Cogumelos de Psilocibina e a Micologia da Consciência. Estou apresentando isso a vocês, porque quero resgatar o conceito do macaco chapado, disse Stamets à plateia reunida. É muito importante que vocês entendam que, há 200 mil anos, o cérebro humano, de repente, dobrou de tamanho, e não há explicação para essa mudança repentina no cérebro humano. O que acham dessa abordagem científica? Mesmo parecendo controverso, tanto o mundo animal quanto o vegetal possuem inteligência. Mesmo sem cérebro ou sistema nervoso, as plantas percebem o ambiente, aprendem, memorizam, se comunicam e reagem a ameaças. São seres complexos e organizados. Como disse certa vez um dos principais pesquisadores de plantas, a questão não é tanto se as plantas são inteligentes ou não, mas se nós temos inteligência suficiente para compreendê-las. Talvez não haja tanta piada nesse cartaz. Essa alface morreu para que você pudesse ser vegetariano. Tem coração? Então coma pedras. Vamos entender isso. Quase 50 anos atrás, em 1973, foi lançado nos Estados Unidos da América o livro A Vida Secreta das Plantas. Os autores diziam que plantas distinguem rock de música clássica, sentem emoções e até leem pensamentos de forma terapêutica. Abóboras preferem Brahms, Schubert e Beethoven, mas com rock and roll crescem menos e se afastam do som. Se acreditarmos em Peter Tompkins e Christopher Borge, as plantas não só têm um gosto musical refinado, mas também são capazes de prever o futuro, sentir perigo e reagir ao sofrimento dos outros. Os autores citam experimentos do criminalista Clive Baxter. Ele estudou a mente das plantas usando um polígrafo. Os arbustos de Dracena fragrans ficavam estressados quando Baxter planejava queimá-los. O rododendro diferenciava afirmações verdadeiras de falsas. O filodendro tinha compaixão pelos camarões mortos na água fervente. Apesar de parte dessas pesquisas ter sido refutada, ainda influenciaram a cultura. Pessoas passaram a conversar com plantas e tocar Mozart para elas. Segundo o biólogo israelense Daniel Chamovitz, a vida secreta das plantas atrasou o avanço da ciência sobre o comportamento vegetal. Qualquer um que começasse a traçar paralelos entre as capacidades dos animais e das plantas, imediatamente era considerado louco ou charlatão. No entanto, as plantas realmente têm uma vida secreta, e ela acabou sendo muito mais interessante do que o livro de Tompkins e Bird. Em 2006, um grupo de 36 cientistas anunciou a criação de uma nova área científica, a neurobiologia vegetal. Seus participantes defendem que, mesmo sem neurônios ou sistema nervoso central, as plantas possuem habilidades intelectuais desenvolvidas. As plantas se adaptam ativamente ao seu ambiente, possuem memória e capacidade de aprendizado. Pelo menos em um estado inicial, as plantas pensam, claro, não da mesma forma que humanos e animais, mas de maneira igualmente eficaz. Pesquisadores modernos definem inteligência como a habilidade de resolver problemas. Se concordarmos com essa definição, teremos que admitir que as plantas são muito inteligentes. A inteligência faz parte da vida, até nos organismos unicelulares mais primitivos. Todo ser vivo está constantemente obrigado a resolver problemas que, na essência, não são muito diferentes daqueles que enfrentamos. Quando a semente se separa da árvore, cai no chão e começa a germinar, seu destino está selado. As plantas, ao contrário dos animais, estão presas ao seu local de habitação. Não é de se surpreender que seja tão difícil para nós entender a vida das plantas. Nós escolhemos uma estratégia de existência móvel, enquanto as plantas escolheram uma estratégia estacionária. No Tratado sobre a Alma, Aristóteles afirmou que seres vivos se diferenciam dos não vivos pelo movimento e pelas sensações. Crianças de 2 anos, provavelmente, concordariam com Aristóteles. Jean Piaget mostrou que crianças atribuem emoções e consciência a tudo que se move, como água, vento, fumaça, nuvens e plantas. É fácil animar as coisas,
Elas também se movem, mas tão devagar que quase não notamos. Por exemplo, algumas sequoias vivem até 2.000 anos. A infância e juventude dessas árvores duram muito mais que a nossa. Até processos ativos, como o desabrochar dos brotos e o desenrolar das folhas, levam semanas ou meses. O sistema nervoso nos torna criaturas muito rápidas. Os sinais do cérebro para outras partes do corpo são transmitidos em frações de milissegundo. A comunicação entre as células das plantas ocorre por meio do cálcio. Elementos de cálcio. Eles também têm sinais elétricos, mas transmitidos bem mais devagar, cerca de 1 centímetro por segundo. Porém, essa velocidade não indica inteligência. Se criaturas extraterrestres visitassem a Terra e vivessem em um ritmo extremamente acelerado em sua própria realidade temporal, devido ao metabolismo acelerado, elas provavelmente também achariam que os humanos são lentos, e não muito diferentes de pedras ou plantas. Segundo Stefano Mancuso, destacado pesquisador de inteligência vegetal, as plantas têm os mesmos sentidos que os humanos: visão, olfato, audição, paladar e tato. Para ser mais exato, seus equivalentes, e pelo menos outros 15, como análise da água, espectro de luz, reconhecimento de patógenos, inclinação do solo e campos magnéticos. Porque passam a vida inteira em um só lugar. Para as plantas, é muito importante obter o máximo de informações possível sobre o mundo ao redor. Para isso, elas não só interagem com o ambiente, mas também se comunicam ativamente umas com as outras. Assim como nós, as plantas são seres sociais. Ao ser comida pela girafa, a acácia rapidamente eleva toxinas em suas folhas. O zoólogo sul-africano Van Halen descobriu que as acácias trocam sinais, avisando umas às outras sobre a aproximação de herbívoros. As girafas sabem disso e, por isso, preferem se alimentar a cerca de 100 metros da próxima árvore. Muitas plantas conseguem reconhecer o inimigo pela composição da saliva e, dependendo disso, escolhem uma estratégia de defesa. As acácias passaram a escravizar formigas para se proteger de insetos como lagartas. Em troca do néctar, as formigas patrulham os galhos e eliminam ameaças. A planta coloca no néctar uma substância neuroativa que vicia as formigas como uma droga. As plantas transmitem sinais. A ecóloga canadense Susan Simard descobriu que árvores se conectam por redes subterrâneas de fungos, formando com as raízes uma relação simbiótica chamada micorriza. Por essa rede ramificada, as árvores trocam água, açúcar, potássio e outros nutrientes, além de alertarem umas às outras sobre perigos. Susan Simard descobriu que árvores reconhecem espécies aparentadas e não aparentadas. As árvores-mãe conectam-se mais às descendentes, transferem mais carbono e até retardam o próprio crescimento radicular. Para dar mais espaço livre aos filhos, as árvores frequentemente apoiam seus parentes que foram afetados por doenças ou ataques de herbívoros. Alimentando-se através da micorriza, a planta pode sobreviver mesmo que perca completamente suas folhas. As plantas se conectam por redes distribuídas como uma internet subterrânea. Mas não é só isso. Cada planta também é uma rede. Stefano Mancuso explica que, diferentemente dos animais, as plantas têm estrutura modular e podem sobreviver mesmo com 90% de suas partes removidas. A ausência de um sistema nervoso e de um controle central torna as plantas organismos muito resistentes. A internet segue esses princípios. Do ponto de vista de Mancuso, há muitos milhões de anos, as plantas inventaram o nosso futuro livre e descentralizado. Mas as plantas possuem inteligência? Vamos ver. As plantas sabem aprender. Após um ano especialmente seco, as árvores começam a economizar água, mesmo que agora haja abundância dela. Algumas plantas têm algo parecido com reflexos condicionados. Mônica Galiano estudou a mimosa, que fecha as folhas ao ser tocada. Em intervalos regulares, elas eram molhadas com gotas de água. No começo, as folhas se fechavam ao cair das gotas, mas depois de um tempo, pararam de reagir. A mimosa percebeu que a água não era uma ameaça para ela. Essa reação permaneceu mesmo após 28 dias, quando o experimento foi repetido. Se as plantas têm memória, então ela deve se acumular em algum lugar. Mas onde, se não tem cérebro? Charles Darwin, em seu último trabalho,
A capacidade de movimento nas plantas sugeriu que as raízes desempenham a função de cérebro nas plantas. Elas evitam obstáculos sem tocar neles e detectam de longe fontes de umidade e nutrientes. Elas sempre acham o caminho mais eficiente para crescer, distinguem fungos benéficos dos prejudiciais, plantas aparentadas das estranhas e, além disso, essa é a parte mais duradoura das plantas. Stefano Mancuso e František Baluška identificaram estruturas sensoriais nas extremidades das raízes com alto consumo de oxigênio. Aqui são gerados impulsos elétricos especiais, semelhantes aos impulsos nas células nervosas. As raízes possuem neurotransmissores, mas os cientistas ainda desconhecem sua função. Mas o problema é que cada planta tem milhões de raízes, nada parecido com um sistema nervoso centralizado. As plantas não são homenzinhos verdes enterrados no solo. Em vez disso, elas podem ser comparadas a uma colônia de formigas ou abelhas. Uma abelha sozinha não possui inteligência, mas juntas, elas demonstram um comportamento bastante inteligente e complexo. Cada planta é uma colônia de raízes e folhas. Elas desenvolveram mecanismos de adaptação altamente resistentes ao ambiente natural. Para reconhecê-las como inteligentes, não é preciso atribuir autoconsciência e pensamento abstrato às plantas. Em resposta às pesquisas sobre o comportamento vegetal, alguns filósofos e biólogos começaram a redefinir o conceito de inteligência. Já em 1984, os cientistas Humberto Maturana e Francisco Varelo equipararam o pensamento, a percepção e a auto-organização. Se estiverem certos, todo ser vivo tem inteligência. Até bactérias conhecem seu ambiente, senão não sobreviveriam. As plantas compõem 99% da biomassa terrestre. Isso mostra que aprenderam bem a resolver problemas de sobrevivência. Plantas vivem sem nós, mas não vivemos sem elas. No romance Cegueira Falsa, o escritor de ficção científica Peter Watts retratou alienígenas que superam os humanos em desenvolvimento técnico e intelectual, mas que não possuem autoconsciência. A civilização deles se assemelha a uma colmeia, assim como a planta, que ainda tem outra vantagem. Eles não vão tentar nos destruir. Para nós, humanos, é difícil entender a vida vegetal, pois é muito diferente da nossa. Mas privar as plantas de capacidades intelectuais, apenas porque elas não possuem um sistema nervoso, é cair em um zoocentrismo inadmissível, acredita o filósofo Michael Marder. A inteligência não aparece em um único ponto, mas se espalha por toda a árvore evolutiva. Talvez, antes de rejeitarmos a existência da mente vegetal, devêssemos tentar entender o que as próprias plantas pensam sobre isso. Em 2008, o Comitê Federal Suíço de Ética para o Uso da Biotecnologia reconheceu como moralmente inaceitável causar dano intencional às plantas. Será que os suíços acham que os veganos devem ser privados de sua última refeição? Provavelmente não. Na verdade, é uma tentativa de destacar que as plantas não existem só para nossas necessidades. Elas vivem de forma independente e sabemos pouco sobre isso. E provavelmente, quase todo espectador deste vídeo tem sua própria história pessoal, que faz pensar sobre tudo isso. Agora vamos falar sobre a batalha épica entre humanos e espécies invasoras. Essas são espécies que foram introduzidas pelos seres humanos em um ecossistema, e na grande maioria dos casos, isso causou grandes problemas nos ecossistemas originais. Vamos dar uma olhada nos exemplos mais impressionantes e ilustrativos. O crustáceo mais incomum do nosso planeta é o câncer mutante Mormocrebe, que pode se clonar sozinho. Ele surgiu há menos de 30 anos e até hoje não está claro como isso aconteceu. A questão é que todos os mormocrebes são fêmeas, e na verdade, elas próprias põem ovos fertilizados sem a participação de um macho. E os pequenos crustáceos também são todos fêmeas. O mormocrebe, ou Lagostim marmori, teria surgido no início dos anos 1990 e era inicialmente criado como espécie de aquário. Bastava comprar um lagostim e, quando crescia, ele logo botava ovos. Os filhotes podiam ser dados aos amigos sem limite, até cansar, pois dói. Cada animal de estimação novo põe muitos ovos. Logo, os lagostins surgiram em lojas de animais e em corpos d'água, pois donos
sem querer criar muitos, soltaram filhotes na natureza. Além disso, todos os mormocrabs são fêmeas e nunca precisaram de um macho para se reproduzirem. Elas simplesmente cresciam, amadureciam e logo estavam prontas para botar ovos novamente. Agora isso parece mais uma conquista global dos lagostins marmorizados. Se soltar o lagostim na água, logo ele colocará ovos e surgirão dezenas de novos habitantes. Eles crescem e colocam ovos novamente, dos quais nascem cópias idênticas à mãe, e assim por diante. Além disso, esses animais se adaptam perfeitamente a qualquer condição de vida e até conseguem rastejar de um corpo d'água para outro, chegando a lagos e riachos vizinhos, com velocidade assustadora. Agora é possível encontrar mormocrabs em corpos d'água em toda a Europa. A capacidade do câncer mármore de se reproduzir e se adaptar dessa forma é um verdadeiro superpoder, pois a população dessa criatura cresce em progressão geométrica. Por exemplo, em 2007, ele foi introduzido em Madagascar. Em apenas uma década, eles já são contados aos milhões por aqui. É exatamente por esse motivo que no Japão e em alguns estados dos Estados Unidos da América, esses animais foram proibidos de serem vendidos em pet shops, pois esses lagostins simplesmente podem sufocar a fauna local. Aqui está uma imagem ilustrativa que mostra os países europeus onde os lagostins mármore já vivem na natureza. O primeiro lagostim mármore teria surgido na Alemanha e pode ter sido criado artificialmente. Seu ancestral direto é o lagostim do pântano, Procambarus fallax. Em um cruzamento, um lagostim do pântano tinha uma célula sexual mutante com um conjunto duplo de cromossomos. Assim, nasceu a primeira fêmea de mormocrab com 3 conjuntos de cromossomos em vez de 2. Todos os outros descendem desse indivíduo e todos eles têm um genoma idêntico. Ou seja, na verdade, todos são clones daquela mesma fêmea que apareceu nos anos 90. Ser uma espécie composta exclusivamente por clones é uma grande vantagem. Um pequeno crustáceo pode produzir uma grande quantidade de descendentes, e todos os seus filhotes são igualmente férteis. Com essa velocidade de reprodução, nada pode detê-los. O mormocrab é uma das espécies invasoras mais perigosas por conquistar novos territórios. Há outras também. A pequena ilha de Guam, com uma área de 544 km², está localizada no Oceano Pacífico, a meio caminho entre a Austrália e o Japão. Ela é um território dos Estados Unidos. Guam foi ocupada pelo Japão na Segunda Guerra e libertada pelos Estados Unidos da América em 1944. Mas junto com o equipamento militar americano, trazido da vizinha Papua Nova Guiné, chegaram à ilha novos invasores, muito mais perigosos. Ou seja, as boigas marrons, pequenas cobras arborícolas pouco venenosas. Os ecossistemas insulares são os mais sensíveis a invasões. Em ilhas remotas, geralmente há poucos predadores, pois não conseguem chegar a áreas isoladas, e as condições permanecem estáveis por anos. Aqui, a evolução forma dinâmicas, espécies únicas, sem iguais, que não são encontradas em nenhum outro lugar e desaparecem com qualquer impacto externo desfavorável. Foi exatamente esse o destino de quase todas as aves de Guam. Sem nunca terem visto cobras antes, não resistiram às boigas, que ocuparam o nicho ecológico sem predadores de aves. Com clima quente, sem predadores e com muito alimento, as cobras passaram a se reproduzir sem controle, chegando a 3 metros, acima do comum de 1 a 2 metros. As florestas da ilha ficaram silenciosas, sem pássaros, repletas de cobras e teias de aranha. Afinal, tendo perdido seus inimigos naturais, as aranhas locais também começaram a se reproduzir em uma velocidade incrível. Até as florestas sofrem agora. Pássaros e morcegos antes polinizavam e espalhavam sementes, mas hoje há menos sementes que ficam sob as árvores-mãe, onde pouca luz solar diminui suas chances de sobreviver. O futuro de Guam é incerto. Apesar da guerra química dos militares americanos contra as cobras, usando iscas com paracetamol, o ecossistema perdido não pode ser recuperado. Além disso, há bases militares e um grande porto na ilha. Talvez agora, em algum porão de navio, as boigas estejam indo para outras ilhas causar caos também.
Vamos deixar de lado o destino difícil de Guam e nos mudar para outro território americano, a Península da Flórida. Praias paradisíacas, extensos pântanos com ciprestes aquáticos e mais de 500 espécies invasoras de animais e plantas. Macacos rezos asiáticos e camaleões do Iêmen, da Península Arábica, passeiam pelos galhos. Debaixo d'água, peixes-leão venenosos do Sudeste Asiático sugam a fauna local como aspiradores. Nos pântanos dos Everglades, de milhares de quilômetros, deslizam pitons birmanesas gigantes. Vamos detalhar estes últimos, que chegam a mais de 5 metros de comprimento, por mais estranho que pareça. As cobras foram, por muito tempo, um dos animais de estimação mais populares nos Estados Unidos da América. Elas eram importadas para o país aos milhares, e soltar o animal de estimação quando ele se tornava incômodo era apenas uma questão de tempo para donos irresponsáveis. No entanto, há uma versão de que o momento crucial para a disseminação das cobras foi o furacão que atingiu a Flórida em 1992. Entre os prédios destruídos por ele, havia uma fazenda de pitons para terrários. Os primeiros registros desses gigantes escamosos no Parque Nacional de Everglades datam de 1990. Depois, por 10 anos, as cobras desapareceram. Só mencionaram uma população fixa nos anos 2000, quando caminhões atropelaram pitons gigantes nas estradas da Flórida. Hoje em dia, as répteis que habitam o estado já são contadas aos milhares. A difícil avaliação da população deve-se à intransitabilidade dos vastos pântanos tropicais onde a cobra foi acolhida. Um piton birmanês desses significa dezenas, se não centenas de mamíferos, aves e até répteis destruídos. As populações de espécies comuns como guaxinins e gambás diminuíram em 90%. E, por exemplo, raposas e coelhos do pântano desapareceram completamente. Além dos mamíferos, as pitons também comem aves aquáticas, como garças, e até jacarés. Os jacarés, aliás, são os únicos do pântano que às vezes conseguem vencer essas invasoras. Ainda assim, eles não conseguem controlar a população de cobras que se reproduz rápido. Caçadores da Flórida não conseguem controlar isso, mesmo matando centenas de pitons todo ano onde as encontram. O paradoxo é que espécies invasoras ameaçam ecossistemas e também o ser humano. Por exemplo, o molusco rapana foi encontrado no Mar Negro pela primeira vez na década de 1940. Acredita-se que a concha tenha chegado ao balneário presa aos cascos dos navios transportados pela Ferrovia Transiberiana após a Guerra Russo-Japonesa. Ao chegar ao Mar Negro, a rapana passou a devorar todos os moluscos bivalves que encontrava. Ela destruiu várias espécies endêmicas e quase exterminou espécies comerciais, como ostra do Mar Negro, mexilhões e vieiras. Em outros mares, poderia haver controle natural para uma rapana, mas no Mar Negro, a baixa salinidade impede que estrelas do mar, seus principais inimigos, sobrevivam. A disseminação da rapana não foi o último capítulo dos invasores do Mar Negro. A extinta pesca de ostras e mexilhões foi apenas o começo. Os problemas reais começaram em 1982, quando o ictenóforo Minemiopsis chegou à região pelas águas de lastro dos navios, tornando-se uma catástrofe ecológica. O ictenóforo quase eliminou o plâncton e depois os cardumes de peixes ficaram à beira da extinção. Já em 1989, o número de ictenóforos chegava a 400 indivíduos por metro cúbico de água. A falta de alimento afetou especialmente a anchova, que é talvez o principal peixe comercial do Mar Negro. O peixinho não conseguiu competir por comida com a voraz medusa e praticamente foi extinto. Além disso, os ovos flutuantes da anchova, que se desenvolvem na coluna d'água, eram destruídos pelos invasores vorazes. Finalmente, devido à ausência de filtragem natural, começou no mar o processo de eutrofização, a poluição causada pelo excesso de matéria orgânica. Isso reduziu o oxigênio na água, aumentou plantas aquáticas e fez proliferar micro-organismos nocivos. A situação melhorou quando o ictenóforo beroia, inimigo natural do Minemiopsis, chegou ao mar com as águas de lastro. Ao reduzir o Minemiopsis, o beroia diminuiu a pressão sobre o plâncton e os peixes retornaram ao Mar Negro. Não foi possível voltar ao volume anterior dos estoques.
Outro exemplo interessante é o sapo-coque, trazido de Porto Rico para o Havaí. A única forma de eliminar milhares de sapos espalhados pelo arquipélago, de parques a florestas montanhosas a 1.170 metros, seria incendiar o Havaí com napalm. Como uma criatura tão pequena pode impactar a economia de um estado inteiro? A resposta está no próprio nome do sapo, pois coque é uma onomatopeia. O karaokê dos sapos prejudicou o mercado imobiliário do Havaí. As pessoas simplesmente se recusam a comprar imóveis em áreas infestadas por anfíbios, pois é impossível dormir lá. E os gritos, que chegam a 73 dB, também não agradam os turistas. Para concluir, vamos mencionar mais uma espécie, a palmeira de óleo, que há muito tempo é conhecida pelas pessoas como uma cultura alimentar. No século XX, ela iniciou sua expansão global a partir da África Ocidental. As corporações se interessaram por essa cultura de rápido crescimento, que produz 9 vezes mais óleo do que, por exemplo, a soja, e a criação de plantações nos trópicos ao redor do mundo foi apenas uma questão de tempo. Hectares de florestas foram destruídos pelo dendê, dando lugar a fileiras de árvores idênticas no lugar de ecossistemas ricos em fauna. Sumatra se destaca por ter perdido 40% de sua vegetação devido à palmeira invasora. Entre 1990 e 2008, cientistas estimaram que o desmatamento para plantações de dendê representou 8% do total mundial. Ao mesmo tempo, a recuperação da floresta tropical primária, que possui a maior biodiversidade, leva, sem exagero, centenas de anos. A velocidade desse processo é ridícula comparada à rapidez com que a palmeira de óleo conquista novos territórios. Estima-se que, por hora, desmatam uma área de floresta igual a 300 campos de futebol para plantações. Posso falar horas sobre espécies invasoras. Muitas delas as pessoas encontram no dia a dia, seja a Heracleon sosnovski ou a traça do bucho, que destruiu as florestas de bucho do Cáucaso. Enquanto você assiste a essas imagens, provavelmente mais um passageiro indesejado viaja escondido em algum porão de navio para o outro lado do mundo. Os animais não são culpados pela destruição do ecossistema, apenas se adaptam às novas condições, conforme exige a natureza. O problema da invasão biológica é uma consequência das atividades humanas, cujos resultados irracionais são praticamente impossíveis de combater, e as consequências disso são enormes. Resta torcer para que tenhamos inteligência para corrigir tudo e evitar novas catástrofes ecológicas. O fato de a humanidade conseguir isso é comprovado por exemplos inspiradores de amizade entre pessoas e animais selvagens. Por exemplo, esse homem é Kevin Richardson. Em 2007, um jornal britânico o apelidou de Encantador de Leões, nome que ficou marcado no famoso zoólogo. Ao observar o relacionamento dele com esses felinos selvagens, não surgem outras palavras, como dizem os irmãos Zapachni. Mas a essência do relacionamento de Richardson com seus protegidos é completamente diferente. Não, nada de jaulas. Tudo começou na infância. Kevin nasceu nos arredores de Joanesburgo em 1974. O zoólogo brinca que foi um leão em outra vida, por isso, desde os 3 anos, só pensava na vida selvagem. Ele entrou na faculdade de zoologia, mas abandonou o curso após 2 anos. O rapaz achava entediante estudar biologia com amebas e bactérias. O coração dele o chamava para os grandes predadores de garras, amados desde a infância. Kevin decidiu trabalhar, mantendo os animais só como hobby, diferente do irmão fisioterapeuta. Mas o destino e o amor surpreendem. Kevin, atuando em sua área, conheceu Rodney Farah, dono de um famoso parque de leões para treinamento de animais de circo. Ao descobrir o interesse do jovem assistente por felinos selvagens, permitiu que ele ajudasse-o a criar 2 filhotes de leão adolescentes. O ocorrido surpreendeu o dono do parque. Richardson praticamente virou um com os animais de estimação, dormindo, passeando e nadando junto deles. Hoje, Kevin Richardson é um zoólogo comportamentalista reconhecido mundialmente, especializado no estudo do comportamento animal. Ele acredita que apenas amor, respeito e confiança
permitem construir um relacionamento verdadeiro com animais selvagens. Kevin administra o Santuário da Vida Selvagem, uma reserva particular de 800 hectares, que pertence ao Parque dos Leões. Gauteng Viewer e Kevin ajuda a proteger essa área da natureza contra a destruição e sumiço. Kevin constrói relações próximas e de confiança com predadores de hierarquia social complexa, como leões, leopardos e hienas. É difícil acreditar, mas os leões não veem Richardson como treinador ou dono. Esses não são animais presos e submissos, mas feras orgulhosas vivendo em liberdade, caçando e formando famílias. Kevin é tratado como parte do grupo, dorme, come e brinca com leões e tigres que até bebem água de suas mãos. As leoas permitem que ele se aproxime dos filhotes e as hienas andam em seu carro. Ao lado dele, um leão adulto com uma juba magnífica se comporta como um gatinho carinhoso. Claro, Kevin reconhece que o contato com leões não é seguro. Ele já teve ferimentos, mordidas, porque mesmo brincando, são animais enormes e fortes. Mas ele não sente medo. A comunicação de Kevin utiliza um método próprio, criado por ele. Richardson entende bem o humor e os sinais dos animais. Embora os leões predadores o tratem como família, ele nunca desrespeita as regras de etiqueta ao interagir com eles. Kevin nunca incomoda os leões quando eles estão dormindo, não se aproxima demais quando os animais estão comendo, não assusta as feras, pois o medo pode fazer com que os leões ataquem, e não é insistente ao interagir com eles. Kevin Richardson tem uma relação especial com o bando de hienas, que possuem um sistema matriarcal único. Kevin se encaixou muito bem no grupo. Ele realmente não entende por que esses animais têm imagem tão negativa. Ele se esforça ao máximo para mudar essa situação. Ele faz isso educando as pessoas, por meio de filmes e livros. Na África do Sul, Richardson não é o único que se esforça para se conectar com os animais. História de Ginny Schneider, jovem suíço que deixou emprego prestigiado, vendeu imóveis e foi para a África. Com o dinheiro arrecadado, ele criou a reserva Haku em 300 hectares, visando ajudar animais vítimas de caçadores ilegais. Na reserva, há áreas separadas para zebras, antílopes, hienas e babuínos. Jim também cuida dos elefantes. Ele escolheu esse nome de propósito, que significa sem limites em Swahili. Jim tem certeza de que vai dedicar a vida à proteção dos animais selvagens, pois realmente os ama. Ele acredita que devemos proteger o que amamos e respeitar os animais, sua natureza e caráter. No entanto, para ver um verdadeiro Parque dos Leões, não é necessário ir até a África. O maior parque privado de predadores selvagens da Europa fica às margens do reservatório de Taigan e, por isso, recebe esse nome. O parque tem 32 hectares, sendo 20 ocupados pelo Safari Parque dos Leões. O restante abriga o zoológico fixo e o zoológico interativo infantil. Taigan é o lar de 60 leões. Alexei Zubkov, dono do parque, reuniu leões brancos raros, além de tigres brancos de Bengala e Amur. 1/10 de toda a população desses raros felinos do Amur vive justamente no território de Taigan. Aberto em 2012, o parque tornou-se um dos principais centros de recuperação de leões e tigres, incluindo leões brancos africanos. A maioria dos filhotes, ao crescer, é enviada para reservas e áreas protegidas como parte de programas ecológicos de reprodução. Na opinião do zoólogo russo, doutor em ciências e professor da Universidade Estatal de Moscou, Nikolai Nikolaevich Drozdov, Zubkov e seu parque Taigan são únicos e merecem todo o apoio. Além dos grandes felinos, existem histórias ainda mais surpreendentes sobre outra espécie selvagem que, apesar de tudo, mantém má reputação. E o que você vai ver agora vai mudar para sempre a sua opinião sobre esses temíveis predadores. Kirill Potapov diz que sempre foi fanático por animais desde criança. Ao voltar dos passeios, os pais o revistavam para garantir que não trouxesse um rato ou cobra no bolso. Ele conta:
O contato com predadores iniciou quando Kirill comprou os lobos Alfa e Ugolok. Depois, juntaram-se a eles Raksha, do zoológico de Izhevsk, e Akela, do zoológico de Ivanovo. Ofereceram outras espécies de predadores, mas não há jaulas suficientes para eles. Atualmente, os lobos de Potapov vivem no território do canil com aves de rapina na vila de Kashino, perto de Ekaterimburgo. Os lobos convivem com 2 huskies, um lince chamado Dakota e 2 corsos resgatados na floresta e alimentados pelos funcionários do centro. O empresário construiu sozinho os viveiros e as casinhas para os predadores. Ele diz que consultou americanos, pois na Rússia não há experiência semelhante. Também teve que ler literatura em inglês. Potapov compartilha o cotidiano dos lobos no Instagram, onde agora tem cerca de 100 mil seguidores. Apenas 1% são pessoas de Ekaterimburgo, 15% são da Rússia e todos os demais são estrangeiros. Em primeiro lugar está a Turquia, onde o lobo é o animal nacional. Há americanos, incluindo biólogos, que compartilham das mesmas ideias, da Suíça, Itália, Brasil e das Ilhas Seychelles. Quero desconstruir estereótipos e revelar o real lobo. Contos de fadas fizeram desse animal um inimigo do homem, mas isso não é verdade, diz Potapov. Por exemplo, poucos sabem que os lobos têm antropofobia, medo genético de humanos, e neofobia, medo de novos cheiros e objetos. Eu me comunico com biólogos do Centro Internacional do Lobo, que estudam esses animais desde 1965. Nos Estados Unidos da América, em 100 anos, só houve 2 ataques de lobos a pessoas, ambos com animais raivosos. Se você não os ameaçar, eles não vão te atacar. Só fariam isso em caso de defesa. Sean Ellis, zoólogo britânico, autor e apresentador do programa Vida com o Homem-Lobo, do Animal Planet, largou as comodidades da civilização para viver e liderar uma alcateia de lobos. Ele entende o uivo dos lobos, reconhece cada um pelo rosto e imita todos os seus comportamentos. Para permanecer na alcateia, Sean comia como os lobos, dormia no chão e não usava produtos da higiene comuns. Para pesquisas únicas, Sean precisou virar lobo sem deixar de ser humano. Sean se interessou por animais selvagens ainda criança, quando vivia na fazenda da família em Norfolk. Os primeiros objetos de observação foram raposas e texugos. Sean aprendeu a se orientar à noite pelos sons e desenvolveu um olfato animal. Sean iniciou como aprendiz de guarda florestal, serviu na marinha e, ao voltar do exército, dedicou-se à zoologia e à observação animal. Ellis iniciou seu trabalho com lobos em 1990 em Idaho, Estados Unidos. Ele morou 7 anos em tribo indígena. Estudando lobos nas montanhas rochosas, ele gravava e aprendia a entender e reproduzir os uivos dos lobos. Ele reconhecia os lobos pelo rosto e concluiu que são animais muito inteligentes e instintivos. Em Idaho, Sean tentou viver com lobos na natureza pela primeira vez e foi aceito por eles. Em 2005, Ellis comprou de caçadores. Um lobo, órfão pelos caçadores, foi com eles à floresta. Naquela época, Sean já era um especialista respeitado em lobos, casado e pai de 4 filhos. E agora, em sua alcateia, que vive no Parque Nacional de Devonshire, já há 17 indivíduos. Ele liderava os filhotes, mas ao crescerem, um deles desafiou Sean e tomou o melhor pedaço de carne. O homem se submeteu ao lobo e permaneceu na alcateia. Hoje, Sean Ellis é um cientista renomado mundialmente. Ele pesquisa no Reino Unido, no Parque Camp Martin Wildlife, onde vive sua alcateia. Sean busca restaurar a população de lobos selvagens no Reino Unido, exterminada no século XVII. Muitos consideram os lobos sanguinários assassinos, diz Sean. Mas isso não é verdade. Para mim, os lobos são uma família unida e amorosa. Eu também os amo como se fossem minha família. Mas para adoçar ainda mais, preparamos para vocês mais uma história incrível de uma pessoa que pode contar sobre sua vida com lobos em russo. Na Geórgia, chamada pelos persas de Gorjistão, país do lobo, estuda-se o comportamento animal. Doutor em ciências biológicas, Yason Badrits. Um conhecido o descreve com uma frase curta. Etólogo que viveu vários anos em uma alcateia de lobos. Yason Badrits
escolheu estudar lobos na natureza selvagem no fim dos anos 60, logo após se formar em biologia na Universidade Estadual de Tbilisi e começar a trabalhar no Instituto de Fisiologia da Academia de Ciências da Geórgia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No entanto, a etologia é uma disciplina de campo da zoologia que estuda o comportamento geneticamente determinado dos animais. Na União Soviética, a genética era vista como pseudociência, e os lobos, considerados inimigos da pecuária socialista, foram exterminados em massa. Por isso, Badritzy dependia apenas de pesquisas clandestinas. Nem isso, nem o risco de encontrar um animal selvagem impediram o cientista. O cientista visitou a alcateia de lobos em janeiro de 1974, na administração florestal de Borjomi. Naquele tempo, lobos eram exterminados até em áreas protegidas, sendo abatidos, envenenados e capturados em armadilhas. Guardas florestais ganhavam 50 rublos por animal abatido, com salário médio de 150 rublos. Esse incentivo financeiro promovia o extermínio dos predadores, mas Badritzy subornou os guardas para que evitassem os locais onde vivia sua família de lobos. Mas como alguém desarmado, é possível confiar em uma matilha de predadores? Afinal, Badritzy estava sem arma de fogo. Essa arma faz a pessoa ficar ousada. Ele assume riscos, complica a situação, sabendo que tem uma espingarda nas costas. Ele diz. Iason não era da família dos lobos, mas morava perto. Primeiro, ele identificou as trilhas deles e os acostumou com seu cheiro. Isso levou 4 meses. Depois de um confronto, quando o lobo alfa, o macho, e o homem se encararam a 5 metros, ele passou a ser um deles. O cientista dormia e caçava junto com os lobos. Os cervos eram o principal alvo de caça dos lobos da reserva de Borjomi. Claro, o homem não atacava o cervo. Isso era trabalho do macho alfa, mas apenas rastreava, ou seja, cortava o caminho de fuga do animal de casco com os jovens lobos, chamados periarqui. O jovem Badritzy corria bem e ficava só um pouco atrás dos animais velozes. Como recompensa, os lobos deixavam carne de cervo para ele após comerem. O cientista, é claro, ao contrário de seus amigos cinzentos, não roía os ossos, mas cortava cuidadosamente os pedaços de carne e os levava para cozinhar na fogueira do outro lado do rio, para que o cheiro da fumaça não incomodasse a alcateia. Mas, na maioria das vezes, ele tinha que se alimentar de carne enlatada, toucinho e pão que um guarda florestal conhecido trazia a cada 2 semanas. Claro, às vezes ele voltava a Tbilisi para não ficar totalmente selvagem, mas apenas uma vez a cada 3 meses, e por poucos dias, senão a alcateia o esqueceria. Voltando de uma caçada mal sucedida com a alcateia, o cientista acidentalmente perturbou um urso descansando perto de uma pedra. Assim, as pesquisas do futuro professor poderiam ter acabado. Normalmente, os lobos não arriscam enfrentar ursos, que são muito mais fortes do que eles. Então, esse tipo de proteção é um sinal de máxima confiança. O homem virou membro pleno da matilha, mesmo sendo de outra espécie. 2 anos se passaram. O que Badritzy aprendeu sobre a vida dos lobos com essa experiência? A matilha de lobos é uma família além do aspecto biológico. A história do urso mostra que a ajuda mútua ocorre entre lobos, não só entre pais e filhos, provando que o altruísmo não é exclusivo da humanidade. E por causa dos membros, ele podia sair de casa e podia. Os periarqui são lobos jovens de 1 a 2 anos, que cuidam dos filhotes do ano e dos lobos mais velhos, removendo pulgas e trazendo comida regurgitada. Se alguém demonstra agressividade demais, é expulso da zona de caça. Os lobos não nascem predadores, eles se tornam predadores. Se um lobo não treinado invadir um rebanho de ovelhas, ele simplesmente vai entrar em pânico. Ele não faz ideia de que aquilo é comida. Explica Badritzy. Os pais ensinam gradualmente. Primeiro trazem carne, depois carne com pele, para que os filhotes memorizem o cheiro do animal. Depois, eles levam até a presa recém-caçada, ensinam a farejar e seguir rastros.
tudo isso é ensinado na matilha. Um lobo nascido no zoológico não sobreviveria sozinho, mesmo em floresta cheia de cervos. Ao caçar, lobos usam uma conexão quase telepática entre si. Há comunicação sonora, olfativa, visual e também uma conexão não verbal, telepática. Isso fica muito claro antes da caçada. Eles meio que conversam entre si com o olhar, trocam olhares fixos e o animal se vira, vai e faz exatamente o que é adequado fazer naquele momento. Badritz também passou por isso na caçada. Como se por intuição, ele se movia exatamente para onde era mais conveniente bloquear o caminho da presa. E também passou a ver com precisão o que exatamente os lobos faziam atrás dele. De fato, essa habilidade sumiu após seu retorno à civilização, mas como tudo acabou, como na vida, a felicidade familiar foi breve e acabou tragicamente. Após 2 anos com lobos, Iason Badritz retornou à cidade, recordando os uivos tristes na despedida. 1 ano depois, ao voltar à reserva de Borjome, ele descobriu que caçadores ilegais mataram quase 60 lobos, inclusive os que conviveram com ele. Nas pesquisas, Badritz precisou em entrevistas. Ele diz que nenhuma matilha tocou tanto sua alma quanto a primeira. Na última década, o cientista fez tudo o que pôde para preservar a população de lobos selvagens na Geórgia. Ele comprava filhotes de lobo de caçadores, criava-os, reproduzindo cuidadosamente os rituais de aprendizado de caça e outras habilidades da vida selvagem, e depois os soltava nas florestas. Era preciso ensiná-los a temer os humanos, evitando que fossem às aldeias e matassem ovelhas. Assim, os lobos criados em cativeiro retornavam ao ambiente selvagem há mais de 20 anos, desde 1998, e Iason Badritz já não cria mais lobos. Aos 75 anos, a saúde não permite mais correr com um animal selvagem. Agora, suas principais atividades são pesquisas em gabinete, escrever livros e dar palestras. Mesmo agora, esse senhor tranquilo repete: é tolice. Ver no lobo, assim como na natureza em geral, em qualquer uma de suas manifestações, algo maligno e sanguinário, como e todos os outros seres vivos, esses animais vivem de acordo. Respeitam a natureza e só retiram o necessário dela. A única. E o animal mais assustador, que foge desse quadro harmonioso E por causa de sua ganância. e por ser imprevisível, ameaça os demais. O ser humano, porém, já tem seu comportamento estudado por outros cientistas. E, no entanto, o fato de todas essas pessoas existirem nos dá esperança de que, um dia, os animais deixarão de ser fonte de lucro para os humanos e ocuparão o lugar digno que a própria natureza lhes reservou. Por hoje é só. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe nos comentários abaixo, vai ser interessante ler. Até a próxima nos próximos episódios do canal.